Convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Retomando, hoje vamos até abril, na exposição do Evangelho de Mateus. Nós vamos ver hoje do versículo 1 ao versículo 17 do capítulo 8. Convido os irmãos a acompanhar a leitura do texto. Mateus 8, do 1 ao 17. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Senhor bendito, nós louvamos o Teu nome e agradecemos pelo privilégio de, nesse momento, estarmos diante da Tua palavra. Palavra do Senhor. Aqui, onde vemos de forma específica palavras de Cristo, ações de Cristo, que têm impacto em nossas vidas ainda hoje. Queremos pedir, ó Deus, por misericórdia, que o Senhor fale aos nossos corações. Que o Senhor prepare as nossas mentes e os nossos corações. Que o Senhor nos ajude a sermos bons terrenos para receber a semente do Evangelho nessa noite, em nome de Jesus. Que tenhamos nesse momento uma atitude realmente conduzida pelo Teu Espírito, disposta a ouvir e receber aquilo que vem da parte do Senhor. É confiado no nome do Senhor que nós oramos, agradecidos. Amém. Amém. Como disse, depois de uma pausa de alguns meses, nós estamos retomando hoje a exposição no Evangelho de Mateus. E eu recomendo que você, que por algum motivo não conseguiu acompanhar nossas exposições anteriores, acesse lá depois no YouTube, no Spotify, tem as mensagens, para que você possa se familiarizar com o Evangelho de Mateus e ser abençoado com aquilo que já foi dito, trazido aqui para nós. E nós vimos que do capítulo 1 ao capítulo 4 do Evangelho de Mateus, o evangelista apresentou Jesus como rei. E aqui nós temos registros de acontecimentos que envolveram o nascimento de Jesus e até o início do seu ministério, seu batismo, a tentação no deserto e o chamado dos discípulos. Do capítulo 5 ao capítulo 7, nós encontramos os valores desse reino, os valores do reino de Deus, escritos
e ditos no famoso Sermão do Monte, uma belíssima exposição que Jesus fez da lei do Senhor, onde Cristo ali ele procurou corrigir distorções que muitos religiosos da época faziam da lei, de acréscimos daquilo que a lei não dizia, bem como Jesus também ampliou a interpretação da lei e aplicou de forma correta na prática. E depois que terminou o Sermão do Monte, no final aí do capítulo 7, Mateus registra que as multidões estavam maravilhadas dos ensinamentos de Jesus, porque Jesus ensinava como alguém que tinha autoridade, e não como os mestres da lei. Ou seja, o que ele registra é que Jesus estava ensinando como alguém que vivia o que pregava, que praticava aquilo que estava ensinando. Não era um ensino falso, mas era um ensino que produzia transformação, que era algo real, que era algo vívido. E para corroborar com essa autoridade falada, proclamada, ensinada, Jesus aqui irá demonstrar na prática, com atitudes, com ações, essa autoridade. Então, nos capítulos 8 e 9, que nós iremos estudar nos próximos domingos, nós temos aqui 3 sessões com 3 manifestações miraculosas de Jesus. E essas são 2 características do ministério de Jesus. Jesus, ele sempre trazia a revelação, ele falava, ele ensinava, ele proclamava, mas Jesus também trazia atitudes, ele curava, ele fazia sinais, prodígios, para mostrar que ele não era um profeta qualquer, era o próprio Filho de Deus que estava ali, era o Messias de fato. E a gente percebe, em um dos sermões eu trouxe aqui para os irmãos, como o ministério de Jesus é semelhante com o de Moisés, por exemplo. Moisés, ele subiu no monte para receber a lei do Senhor, e quando desceu, entregou a lei do Senhor para o povo. Da mesma forma, Jesus no monte, ele subiu para ensinar ao povo a lei do Senhor. Interessante, quando ele falou com o faraó, de certa forma, ele estava trazendo ali a revelação da vontade de Deus, a palavra de Deus: liberte meu povo, para que meu povo vá adorar, vá buscar o Senhor. E para comprovar que ali de fato era Deus falando por intermédio de Moisés, quantos sinais e prodígios foram feitos por intermédio de Moisés? Da mesma forma que Jesus, ele falava, ensinava, pregava, e os sinais acompanhavam para testificar que Jesus era aquele que tinha toda a autoridade. Então nós entendemos aqui, percebemos aqui, que esse rei que está entre nós, ele demonstra a sua autoridade na prática. E o que nós podemos aprender aqui, então, com essa autoridade de Jesus que é demonstrada? Primeiro, nós percebemos que, através da sua autoridade, há purificação. Através da autoridade de Jesus, há purificação. Verso 1 ao verso 4. O texto nos informa que, quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E nesse cenário aqui aparece um personagem improvável, um leproso aproximou-se de Jesus. E a lepra, nesse período, era conhecida como uma das doenças mais temidas. Porque para muitos, ou melhor, naquela época ela era de fato incurável. Não havia um tratamento para a lepra. Além disso, ela trazia o drama do isolamento. O camarada tinha que ficar isolado de sua família, isolado da sociedade, isolado da vida religiosa. Ele era arrancado do convívio familiar. Ele não podia frequentar as reuniões nas sinagogas, não podia ir para o templo, oferecer sacrifícios, ou mesmo frequentar as festas. Um leproso deveria ser recolhido e viver uma vida de isolamento, solitário, apodrecendo até morrer. E muito mais do que alguém doente, o leproso, ele era considerado alguém imundo. Era uma doença muito associada, de fato, à condição pecaminosa do homem. Quando a gente olha, por exemplo, para Levítico, capítulo 13, que é onde traz como essa doença deveria ser tratada, todo o processo também para considerar quando a pessoa estava pura ou impura dessa doença, a gente vê como há similaridade com a condição do leproso do pecado. Porque a lepra insensibiliza, a lepra separa, a lepra deforma, a lepra mata. O pecado faz a mesma coisa. Há uma estreita conexão entre a lepra e a natureza do pecado, porque a lepra não era um mal superficial, era algo que ia nas raízes, no profundo, ela se espalhava, ela contaminava, ela isolava.
E é por isso que essa era uma doença que atingia tanto o físico, como também a questão social e também religiosa. Era uma doença terrível. Interessante que o pastor Ronildo, no mês passado, ele pregou a respeito de Naamã, que foi um oficial do alto escalão do governador da Síria. E o texto registrado lá em 2 Reis, capítulo 5, diz que o governador da Síria enviou ao rei de Israel uma carta dizendo que tinha enviado Naamã para que ele pudesse curar Naamã da lepra. E quando o rei recebeu aquela carta, o texto diz que ele rasgou as suas vestes e falou: o que esse cara quer que eu faça? Acaso sou Deus para dar vida ou mandar esse homem morrer? Porque a lepra era considerada uma doença incurável. Só Deus na causa. A gente costuma dizer isso, né? Na lepra era desse caso. Era desse jeito, uma doença terrível. Os rabinos consideravam a cura do leproso tão difícil como ressuscitar um morto. Essa era a situação desse homem. Agora imagine por um instante o sofrimento, a angústia, a dor que esse homem enfrentava. Lucas registra que ele estava coberto de lepra, ou seja, ele estava já no estado avançado da doença. Mas o texto nos diz que esse homem foi até Jesus, ele ouviu falar de Jesus e colocou toda a sua esperança em Jesus. Ele estava convicto de que Cristo tinha poder para curá-lo, tinha poder para mudar a sua situação. Então ele se aproxima de Jesus com confiança, humilde sim, com reverência, mas confiante. Ele pede ao Senhor: Senhor, se tu quiseres, o Senhor pode me curar. Que atitude maravilhosa desse homem. Enquanto muitos pregam aí que nós temos que determinar que Deus tem que curar, Deus tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, a atitude desse homem, mesmo nessa situação terrível, é: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Eu estou nessa situação e eu sei que somente o Senhor pode fazer isso. E o texto diz que Jesus tocou nesse homem, indo na contramão daquilo que era dito na lei, de que você não podia se aproximar, muito menos tocar em um homem naquela situação. Jesus toca naquele homem e diz: eu quero que você fique limpo, eu quero que você seja curado. E o texto diz que naquele mesmo momento, imediatamente, ele ficou limpo da sua lepra. Jesus demonstra para aquele homem, demonstra para aquela multidão que o seguia, que ele tinha autoridade para purificar, para limpar aquele homem. Nós vamos ver as implicações profundas disso no último ponto, quando Mateus encerra aqui essa sessão, citando Isaías 53. Mas nós temos Cristo aqui mostrando que Ele tem autoridade para nos tornar limpos. Não existe sujeira o suficiente, pecado grande o bastante, que Cristo não possa purificar, que Cristo não possa limpar, que Cristo não possa arrancar das nossas vidas. Ele tem autoridade para nos purificar e nos limpar de verdade. E Jesus faz isso aqui pelo toque, pela palavra. E ainda hoje, Jesus é aquele que tem autoridade para purificar o homem, para purificar as nossas vidas. A sessão termina com Jesus orientando aquele homem, que ele não contasse aquilo para ninguém, antes que ele fosse se mostrar ao sacerdote e fizesse oferta, porque era isso que a lei exigia na época. Porque Cristo aqui, meus irmãos, não queria ser visto como um mero fazedor de milagre, como um milagreiro, como um curandeiro. Além disso, ele queria dar testemunho da lei. Cristo veio debaixo da lei e queria dar testemunho mesmo da lei, de que ele era o Messias, ele era o enviado, ele era aquele que veio cumprir a promessa do Senhor. Além disso, quando Cristo faz essa atitude com o homem, não vai espalhar para ninguém, vai contar ao sacerdote, vai mostrar ao sacerdote, é porque esse era o homem responsável por regulamentar a situação do enfermo. Ele era a autoridade para dizer se o homem estava impuro ou não. Jesus estava querendo preservar aquele homem, de forma que quando ele fosse constatado que ele estava purificado, não tinha mais doença, ele poderia voltar ao convívio de sua família, dos seus amigos, da religião, da adoração. Então Cristo queria preservar a vida daquele homem. A gente vai perceber que lá no Evangelho de Marcos, quando registra essa cura, esse homem não obedece a Jesus não, ele sai espalhando por aí, inclusive grandes multidões seguiam Jesus, Jesus teve que sair, se afastar da cidade, porque o povo ficou sabendo. Mas a ideia aqui
que Jesus é aquele que tem poder para purificar e queria que a própria autoridade soubesse. Jesus, ele purificou aquele homem. Jesus, ele tem poder para nos limpar. Meus irmãos, eu não sei o que você tem enfrentado, não sei a sua luta com relação à enfermidade física ou com o pecado que você tem enfrentado, a tentação que você tem enfrentado, o vício que você tem enfrentado, mas eu quero dizer que Cristo é aquele que tem poder para purificar e limpar de todo pecado, de toda enfermidade, a mais difícil que seja. Ele tem essa autoridade, ele tem esse poder, e se tem alguém que pode fazer algo por você, esse alguém é Jesus Cristo Nazareno. Ele tem autoridade. Sua autoridade nos mostra que ele tem poder para nos purificar. Mas o texto também nos mostra que sua autoridade, ela é reconhecida pela fé. Verso 5 ao verso 13. O segundo relato que nós temos aqui, é interessante que os 3 relatos seguidos que nós temos aqui, é Jesus indo em 3 grupos que eram marginalizados pelos judeus. Primeiro, os leprosos, que eram considerados impuros e ficavam isolados da sociedade. Os gentios, Jesus aqui agora está curando o oficial de um centurião romano, o inimigo do povo judeu. E o terceiro relato que nós veremos daqui a pouco é de uma mulher que também era marginalizada pela sociedade. Jesus atinge, vai nesses 3 grupos, mostrando que ele é misericordioso, compassivo, que não existem barreiras que Cristo, que o Evangelho não quebre. E nós temos aqui, então, o segundo relato de cura, Jesus, mais uma vez, mostrando que uma figura improvável, alguém que não era nem um pouco querido pelos judeus, que era um centurião, uma autoridade romana, alguém que, na ausência do imperador, representava o poder do próprio imperador, alguém que sabia mandar e sabia também o que era ser mandado. Mateus registra aqui que ele se apresentou diante de Jesus, intercedendo pelo seu servo. E aqui nós já temos uma grande lição com esse homem. Porque muitas vezes nós somos egoístas. Em nossas orações, em nossas petições, a gente só lembra da gente. Da nossa vontade, daquilo que está no nosso coração. Esse homem, com certeza, tinha muita coisa para pedir para Jesus. Nós temos. Certamente, esse homem romano tinha também muitos pedidos para Jesus. Tinha muitas causas, mas esse homem, ele se ocupa em pedir pelo seu servo, em interceder por um subalterno, por alguém que era inferior a ele, e ele intercede por esse homem. E ele diz para Jesus que o seu servo, ele estava paralítico, ele estava sofrendo muito, e roga para Jesus para que o curasse. Veja só, um romano, um gentio, um homem que era autoridade, pedindo para um nazareno, para um filho de carpinteiro: cura o meu filho. E a resposta de Jesus para esse homem é positiva: eu vou, pode deixar que eu vou lá curar o seu servo. Então o que segue, meus irmãos, é uma das declarações mais belas, mais fortes que alguém já proferiu sobre Jesus nas Escrituras. Porque esse homem reconhece que ele era indigno de receber Jesus na sua casa. Jesus, não vai lá não, eu sou indigno. Eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Mas eu creio que o Senhor tem poder para curar por uma palavra. Porque, Jesus, eu mando naqueles que estão debaixo de mim. Eu mando meu servo fazer isso, ele faz. Eu mando o soldado ir para um lugar, ele vai. Quanto mais o Senhor, se o Senhor der uma palavra, eu tenho certeza que o Senhor vai curar. Eu tenho certeza que a sua ordem será obedecida. Veja a fé desse homem. Veja a convicção desse homem, a noção que ele tinha da autoridade e do poder de Jesus Cristo. Meus irmãos, a declaração desse homem aqui é tão profunda, tão bonita, tão sincera, que Jesus ficou admirado da fé desse homem. Jesus disse que na nação de Israel, ele não achou fé como essa, nem no ambiente em que poderia ser considerado natural que acontecesse isso. Afinal, o povo de Israel, o povo judeu, era o povo escolhido, o povo que recebeu a lei, os descendentes dos profetas, os descendentes dos patriarcas. Era muito natural, lógico, que a fé tivesse ali nesse meio. Mas Jesus disse que nem mesmo onde deveria surgir, surgiu fé como daquele homem. O que Mateus quer mostrar aqui para nós é que a salvação foi e vai para além das fronteiras de Jerusalém. Todo aquele que recebe Jesus Cristo, ele dá poder
de ser feito filho de Deus. Pela fé, aquele que crê que Jesus Cristo é Senhor, é Salvador, ele tem direito de ser filho de Deus. Seja israelita, judeu, seja americano, brasileiro, de qualquer parte do mundo, aquele que crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, crê na autoridade e no poder de Jesus, esse é um filho de Deus. E esse homem então se submete a Jesus, à autoridade de Jesus. E meus irmãos, isso só é possível pela fé. O reconhecimento que ele tinha de que Jesus com uma palavra poderia curar, não era simplesmente porque ele chegou a uma conclusão lógica, Jesus pode curar. Quantos viram milagres de Jesus e não creram? E não tiveram fé? Ouviram o Sermão do Monte e não creram? Quantos cresceram, aprenderam a lei, aprenderam na EBD, fizeram até profissão de fé, foram batizados, mas de fato não creram em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Porque crer nessa autoridade, reconhecer essa autoridade, é algo gerado por fé, e essa fé vem do próprio Deus. Aquele homem creu, confessou que Jesus ele tinha poder, porque o Senhor gerou fé no coração daquele homem. Crer no poder de Cristo, submeter-se à autoridade de Jesus, fazer uso prático dessa crença, isso é dom de Deus, isso é fé. J.C. Riley, ele comentando sobre isso, ele diz: o que cada um de nós sabe a respeito dessa fé? Essa é a grande questão. O nosso conhecimento pode ser pequeno, mas será que nós realmente cremos? Nossas oportunidades para contribuir, para trabalhar pela causa de Cristo podem ser poucas, mas nós cremos. Talvez nós não possamos pregar, escrever um livro, nem mesmo argumentar em favor do Evangelho, mas nós cremos. Que jamais descansemos enquanto não pudermos responder afirmativamente essa pergunta. A fé em Cristo é preciosa e rara. É pela fé que vive o cristão verdadeiro. É pela fé que o cristão vence o mundo. Sem essa fé, ninguém pode ser salvo. Foi pela fé que esse homem creu na autoridade de Jesus. Você crê na autoridade de Cristo? Você crê que Cristo tem poder? Que Cristo é Senhor? Que Cristo é Rei, como nós cantamos aqui? Nós cremos de fato nisso. Meus irmãos, que o Senhor gere em nós fé, a fim de desfrutarmos da riqueza, do poder de reconhecermos Jesus como Salvador, mas também como Senhor sobre as nossas vidas. Porque essa fé, essa autoridade, ela só é reconhecida pela fé. Mas nós encontramos aqui também, que através da autoridade de Jesus, ela é fundamento para a gente servi-lo. Versículos 14 e 15, nós temos aqui o terceiro registro de cura, onde também aqui há um toque. O texto nos diz que Jesus foi até a casa de Pedro, e aqui a gente percebe, Pedro tinha uma família, Pedro tinha uma esposa, ele tinha uma sogra, e é importante a gente observar aqui que a preocupação de Jesus não era somente com Pedro, um discípulo amado, alguém próximo dele, mas Jesus se compadeceu também daquele que estava à volta. Ele viu a sogra de Pedro acamada, compadeceu-se dessa mulher, encheu-se de compaixão e tocou nessa mulher, chamou essa mulher, levantou essa mulher. Embora não exista aqui nada explícito a respeito do sentimento de Jesus, de compaixão, a gente percebe isso implicitamente aqui. O texto diz que Jesus viu aquela mulher acamada, ardendo em febre, e aqui alguns estudiosos acreditam que ela possa ter tido aqui malária, que era uma doença comum daquela época, naquela região, que causa febre alta, persistente. O relato de Lucas, que era um médico, ele diz que a febre daquela mulher era uma febre muito alta. E é interessante que quando a gente está com febre, a gente toma um remédio, a febre baixa, a gente continua com o corpo mole, continua com disposição, continua ali meio que prostrado, mesmo quando a febre passa. Mas o texto diz que quando Jesus tocou nessa mulher, para essa mulher levantar, ela imediatamente se levanta. Ela ficou completamente curada. Esse é um outro aspecto das curas de Jesus aqui. Jesus não cura parcialmente. Quando ele cura de verdade. Ele cura 100%. E essa mulher ficou bem.
ela de imediato aqui, ela se levanta livre daquela doença, e o texto diz que ela se levanta bem disposta, curada, e serve a Jesus. E a gente percebe aqui um outro padrão, um outro princípio muito interessante na atitude dessa mulher. O princípio de que aqueles que são alvos da graça de Deus, aqueles que são alvos da misericórdia de Deus, eles são levantados para servir ao Senhor. O Senhor nos cura, o Senhor nos restaura, o Senhor nos transforma, o Senhor nos salva para que a gente possa servi-lo, para que a gente possa viver para Ele, para que as nossas vidas agora, libertas da enfermidade, possam ser usadas para o louvor da glória do nosso Deus, possa ser usada como instrumento de justiça, de serviço ao Senhor. O que essa mulher faz é viver para o Senhor. Senhor, eu estou aqui aos teus pés para servir ao Senhor. O que é necessário? O que é preciso? O que o Senhor quer que eu faça? Eu quero fazer a tua vontade, eu quero viver para o Senhor, eu quero fazer aquilo que agrada ao Senhor. No momento em que essa mulher é tocada, é curada, é restabelecida, ela não pensa em outra coisa, a não ser viver para aquele que transformou a sua vida, que alcançou a sua vida, que salvou, que mudou a sua situação. Quando o Senhor restaura, meus irmãos, nossas almas, Ele nos transforma também para sermos servos e fazer a vontade dEle. Nós não somos curados para fazer aquilo que nós queremos, ou que outras pessoas querem de nós, o que a sociedade diz que é certo, o que o governo diz que é o melhor. Nós somos curados, transformados para sermos servos de Deus e feitos para agradá-lo em tudo, única e exclusivamente ao nosso Senhor, ao Salvador, o Redentor de nossas almas, para fazer a vontade dEle. Esse é um padrão que deve ser seguido por aqueles que são discípulos de Jesus, por aqueles que foram chamados por Cristo, por aqueles que Ele tomou pela mão. Faça a minha vontade, venha servir-me, viva para o Senhor, viva para agradá-lo. Uma narrativa simples, uma cura aparentemente simples aqui, mas que a gente percebe compaixão, quebrantamento e reconhecimento da autoridade, do poder do Senhor. Uma mulher que agora passou a viver para servi-lo. A sua autoridade é fundamento para viver para Ele, para servir ao Senhor. Ele é o seu Senhor, nós somos seus servos. Precisamos viver para Ele. Precisamos viver para aquele que tem o controle de todas as coisas. Precisamos viver por aquele que deu a sua vida por nós. Mas a última lição que nós encontramos aqui é que a sua autoridade é demonstrada no cumprimento da palavra. Versos 16 e 17. O verso 16 traz aqui o encerramento desse dia no ministério de Jesus, um dia cheio de muita ação, de muita palavra, de muita cura. E o texto diz que, chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Jesus veio para curar os endemoniados e veio para curar os enfermos. É interessante que essa distinção, nós temos aqui duas realidades que apontam para o poder, para a autoridade de Jesus. Ele tem poder sobre o corpo, curar o físico, curar a nossa saúde, mas Ele tem poder também para curar a nossa alma, curar o nosso espírito, nos libertar do pecado. Ele faz essa distinção, uma distinção que muitos não conseguem fazer, de achar que toda enfermidade está relacionada aí à ação de algum demônio. Não, Jesus separa isso. Existem sim enfermidades que têm uma influência maligna, mas Ele deixa claro, Ele veio, expulsou demônios, Ele veio, curou doentes, curou o físico. Jesus, Ele cura o homem de forma integral, não apenas o nosso corpo, mas a nossa alma também. E é nesse sentido que Mateus então conclui, como nós temos aqui o verso 17, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com nossas doenças. A gente não pode negar aqui que Jesus está concluindo uma sessão de curas físicas. Jesus curou um leproso, Jesus curou o servo de um centurião, curou a sogra de Pedro, curou muitos enfermos. Nós não podemos dizer que isso aqui se trata apenas de coisas espirituais. Jesus tem poder para curar o nosso corpo.
se assim for da vontade dele, não tem doença que seja forte o suficiente que Cristo, se não for da vontade dele, não possa curar. Ele tem poder sobre as nossas enfermidades também. Mas a pergunta que nós precisamos fazer aqui é: o grande problema do homem, o problema da humanidade, é a enfermidade, ou a enfermidade é a consequência do grande problema do homem? Qual é a raiz da enfermidade? A enfermidade é o grande mal da humanidade, ou a enfermidade é uma consequência do grande mal da humanidade? Porque Jesus não veio apenas nos libertar do pecado, mas veio também nos libertar dos efeitos do pecado. A Escritura nos diz que a morte é consequência do pecado. Quando foi dito lá a Adão: se comeres do fruto dessa árvore, certamente morrerás. Foi o que Deus disse a Adão. E esse é o processo. Depois da queda, o homem nasce, o homem envelhece, o homem morre e, consequentemente, a enfermidade alcança o homem. Isso é fruto do pecado. Nós não sabemos ao certo qual foi o mal que assolou o apóstolo Paulo quando ele se referiu que tinha um espinho na sua carne. Mas a palavra diz que Satanás o esbofeteava por causa disso. E ele rogou ao Senhor para que ele tirasse isso de Paulo. E a resposta do Senhor foi: Paulo, a minha graça te basta. A gente percebe que é possível vivermos com algo que seja uma enfermidade, se a graça do Senhor está conosco, se a graça do Senhor é conosco. As Escrituras nos dizem, Paulo lá aos Romanos, no capítulo 8, quando ele descreveu a situação daqueles que estão com Cristo, de que nem morte, nem poderes, nem potestades, nem espada, fome, angústia, nada pode nos separar de Cristo. A perspectiva que é: nós podemos enfrentar as consequências do pecado, nós vamos enfrentar dor, nós vamos enfrentar enfermidade, nós vamos passar por dificuldades. Mas se a raiz desse mal é arrancado de nós, se nós temos o pecado arrancado de nós, se o juízo do pecado é arrancado das nossas vidas, nós podemos enfrentar enfermidade, nós podemos enfrentar dor, nós podemos enfrentar luto, o problema que for aqui nesse mundo, com esperança, com paz, com alegria, porque o Senhor já resolveu o nosso maior problema. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, por Ele nós fomos sarados. A glória citada disso a gente percebe lá em João capítulo 11, quando nós temos o relato da morte de Lázaro. E Jesus, ele chegou ali em Betânia, Lázaro já morto, fazia 4 dias, e Jesus fala que eles precisam entender que quem crê em mim, mesmo que morra, vai viver. Você pode enfrentar a morte, você pode enfrentar a enfermidade, mas se você crê em mim, nada disso vai te atingir. Mateus vai fazer isso quando ele vai mostrar aqui que Jesus é aquele que tem poder não apenas para curar os enfermos, mas também para perdoar pecados. É interessante porque muitos fariseus pareciam entender que é muito fácil dizer os seus pecados estão perdoados. Você não tem como comprovar que o pecado dele foi perdoado, é muito fácil dizer. Então Jesus, para demonstrar de forma visível que ele não tinha apenas poder para curar, porque com certeza nós sabemos que perdoar pecado é muito mais difícil do que curar fisicamente, Jesus então demonstrava, eu tenho poder para curar, mas tenho principalmente poder para perdoar pecados. Então, de forma didática, quando nós observamos as curas de Jesus, os milagres de Jesus, Ele mostrando, eu tenho poder, muito mais para fazer isso, muito mais do que curar um leproso, muito mais do que curar um paralítico, muito mais do que curar alguém que está acamado de febre, eu tenho poder para curar você do seu maior mal, que é o seu pecado. Eu tenho essa autoridade, eu tenho esse poder. Jesus, Ele veio para cumprir essa palavra, e nós percebemos a sua autoridade no cumprimento da palavra do Senhor. E nós percebemos aqui então, se cumprindo a profecia, de que se os seus pecados são perdoados, os efeitos do pecado não podem mais nos destruir.
Se o pecado foi retirado de nós, a culpa foi retirada de nós, a iniquidade foi levada, o pecado foi colocado sobre os ombros de Jesus, e nós recebemos agora a justiça de Cristo Jesus. Fomos restaurados, nós estamos livres, não dos males do pecado. Ainda enfrentamos Covid, vírus e bactérias que vão surgir, enfrentamos enfermidades novas a cada dia, gripes, várias doenças, mas nós podemos ter a certeza de que nós vamos habitar em um lugar onde não vai haver mais dor, não vai haver mais luto, não vai haver mais sofrimento, porque essas coisas vão passar. E aquele que levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas doenças, Ele nos sarou completamente. E receberemos um corpo glorioso. Meus queridos, concluindo, eu queria trazer para nós aqui apenas 2 aspectos dentro disso que nós ouvimos aqui nessa noite. Quando nós olhamos para esses 4 relatos, esses 4 momentos aqui de curas, de milagres, a gente percebe pessoas diferentes com problemas diferentes. A gente percebe em um momento Jesus ordenando, em outro momento Jesus tocando e ordenando, em outro momento só Jesus ordena, em outro momento Jesus só toca. Conseguem perceber? Não existe um modus operandi de Jesus agir. Ele age de forma diferente em cada situação, especificamente. O que nós temos aqui, queridos, é que apesar dessa mudança, dessas formas diferentes de Cristo agir, em todas elas há eficácia na autoridade de Jesus Cristo. Em todas as pessoas foram plenamente curadas e restabelecidas. Na nossa vida é da mesma forma. A forma que Deus trata comigo é diferente da forma que Ele vai tratar com você. O tempo em que Ele vai tratar comigo é diferente do tempo em que Ele vai tratar na sua vida. Mas quando Ele chega em nossas vidas, Ele chega com providência. E a cura, ela vai acontecer por completo. A cura da nossa alma, a cura sobre o nosso pecado, a cura sobre a nossa enfermidade, ela vem no momento em que Ele age em nossas vidas. Nós não sabemos como. Talvez a enfermidade que Ele coloque em minha vida seja para a morte. Eu não venço a minha enfermidade aqui, mas eu tenho a esperança de que Ele já me deu a cura que eu necessito, e receberei a vida eterna ao lado do meu Criador. Talvez Ele te dê o restabelecimento da sua saúde, e glória a Deus por isso. E nesse tempo Ele transforma o seu caráter, Ele molda o seu caráter, gera em você cada vez mais fé, confiança no seu Salvador. Mas a forma dele agir na minha vida, na sua vida é diferente. Fato é, nós precisamos individualmente também ter a nossa experiência com Jesus Cristo, como essas pessoas tiveram. Em atitude de humildade, como todos aqui se demonstraram. Chegando até Jesus, reconhecendo quem Ele era, dobrando-se a Cristo, adorando ao Senhor, servindo ao Senhor, com fé em Jesus Cristo. Mas outra coisa que nós percebemos aqui, é Jesus como aquele que tem toda a autoridade. Nós falamos sobre isso pela manhã, falamos mais uma vez agora à noite, e por mais que seja fácil falar a respeito disso, é difícil a gente reconhecer e viver debaixo da autoridade de Jesus Cristo. Porque basta a gente passar por alguma situação que a gente não gosta, a gente quer que a coisa aconteça do nosso jeito. A gente quer que as coisas andem no nosso tempo. A gente quer tomar rédea das nossas vidas em nossas mãos. E existe um verdadeiro conflito de autoridade dentro da gente. Em que nós queremos mandar na nossa vida, em que nós queremos ser o Senhor do nosso destino, em que nós queremos fazer do nosso jeito. Mas nós cantamos que Jesus é Rei, que Jesus é Senhor, que Ele reina sobre as nossas vidas. E quantas vezes a gente não se sujeita à autoridade de Jesus?
A gente vive como se Ele não reinasse de fato sobre o nosso ser, sobre a nossa vida. A gente dá algumas áreas para Jesus, Jesus manda nessa aqui também, mas nessa aqui, ela é sensível demais, essa aqui, eu que tenho que controlar. Porque quando sai do nosso controle, a gente fica ansioso, a gente fica desesperado. A gente precisa se lançar, se dobrar e reconhecer a autoridade de Jesus em todas as áreas da nossa vida. Ele é Senhor de tudo. Mas, meus queridos, isso só acontece, e só é possível viver desse jeito, se nós de fato crermos em Jesus como o nosso Senhor. O exemplo daquele centurião é claro. A gente pode admirar Jesus, a gente pode saber muito a respeito de Jesus, saber muito a respeito da Bíblia, do Evangelho, achar muito bonito, mas ainda assim a gente não viver dobrado, prostrado, rendido à autoridade de Jesus, porque não cremos que de fato Ele é Senhor sobre as nossas vidas. E enquanto nós não nos rendermos ao senhorio de Jesus, a gente vai continuar nesse conflito de querer mandar em áreas da nossa vida. Deixa que desse jeito eu faço. Deixa que nessa área eu que mando. Mas o Senhor convida nessa noite, depois de mostrar aqui, como Ele mostrou há tanto tempo atrás para aquelas multidões, que Ele tinha autoridade, que Ele tinha poder, Ele nos mostra nessa noite, eu tenho poder, eu tenho autoridade, eu estou no controle. Meu filho, renda-se a mim. Meu filho, se renda a mim. Se tem alguém que pode mudar a sua vida, mudar a sua história, tratar com o seu coração, tratar suas feridas, esse alguém sou eu, porque eu tenho poder e autoridade para isso. Que essa seja a noite de rendição ao Senhor Jesus, de reconhecimento de quem Ele é. Eu queria convidar você nesse momento a fechar os seus olhos. Senhor nosso Deus, nós ouvimos nessa noite, mais uma vez a respeito do Senhor, do Teu caráter real, do Teu poder, da Tua autoridade, sobre todas as coisas, de forma aqui muito clara, sobre a nossa condição física, sobre a nossa condição espiritual, sobre a nossa condição emocional, o Senhor tem poder sobre tudo isso. O Senhor é aquele que pode sarar as nossas feridas, sarar as nossas enfermidades. Nós ouvimos a respeito disso e confessamos que o Senhor tem poder. Nós ouvimos, ó Deus, que o Senhor tem poder para nos curar do pior mal que nos atinge, que atinge a humanidade, que é o nosso pecado. Nós celebramos nessa noite a ceia do Senhor, um marco, um memorial, que nos lembra que o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades, o sangue derramado na cruz do Calvário foi para nos perdoar, foi para nos sarar. Nós te louvamos por isso e reconhecemos que o Senhor arranca de nós o maior mal. Reconhecemos o teu poder e a tua autoridade. Ó Deus, mas que isso que foi ouvido, isso que foi pregado, não seja, ó Deus, mais um conhecimento que a gente leva daqui nessa noite. Mas que a gente possa experimentar isso em nossas vidas. Que de fato, ó Deus, possamos nos render ao Senhor diante do seu poder, diante da sua autoridade. Deus, que o Senhor venha de fato mandar em nossas vidas, mandar no nosso coração, mandar nessa igreja, mandar nessa cidade, mandar nesse país, mandar sobre todos nós, ó Deus. Nós reconhecemos o Senhor como aquele que tem todo o poder. Venha, ó Deus, tratar os nossos corações. O Senhor conhece a vida de cada um. Aqueles que entraram aqui, enfrentando enfermidades. Deus, se assim for da Tua vontade, que o Senhor cure esses irmãos, que eles possam experimentar cura
porque nós cremos que o Senhor tem poder para isso. Nós cremos de verdade. Nós cremos que o Senhor pode fazer. E buscamos ao Senhor porque nós reconhecemos isso, o teu poder sobre isso. Mas reconhecemos também, ó Deus, que muitas vezes não é da vontade do Senhor que as enfermidades que vêm sobre as nossas vidas são para a cura. Algumas nós levaremos até a morte, outras serão a causa da nossa morte. E se esse for o caso, ó Deus, que o Senhor trate os nossos corações e nos enche de esperança, com a certeza de que o Senhor já tirou de nós o maior mal que poderia habitar dentro de nós, que é o nosso pecado. E nós experimentaremos um dia uma vida com o Senhor livre de toda enfermidade, de toda dor. Deus, não sei também quantos aqui entraram nessa noite com feridas no coração, pessoas que estão machucadas, magoadas com outras pessoas, decepcionadas, que o Senhor também possa ministrar no coração dessas pessoas, trazendo perdão, trazendo reconciliação, para que de fato, olhando para Cristo, aquele que nos une, aquele que deu a sua vida por homens indignos, por homens que eram seus inimigos, mas ainda assim nos amou de tal forma que entregou sua vida por nós, que isso possa sarar esse coração ferido, que isso possa gerar perdão, que essas feridas possam ser tratadas, possam ser curadas em nome de Jesus. Deus, mas se há alguém aqui nessa noite, que entrou carregando o pior dos males, que é uma vida debaixo do pecado, uma vida aprisionada pelo pecado, Senhor, que nessa noite ela possa experimentar a promessa de que o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Que haja salvação nessa noite, muito mais do que os nossos problemas nesse mundo, que haja salvação dos nossos pecados. Dê ao Pai a cada um de nós vitória sobre os nossos pecados, vitória sobre as nossas tentações, vitória, ó Deus, sobre os nossos vícios, vitória, ó Deus, sobre aquilo que tem nos afastado do Senhor, aquilo que desagrada o Senhor, que muitas vezes nós cometemos, que o Senhor possa arrancar esse mal das nossas vidas, em nome de Jesus. E diante disso, ó Deus, nós possamos viver com clareza, à luz da autoridade suprema do Senhor sobre as nossas vidas, muito mais do que uma confissão, do que uma profissão, e isso possa servir de testemunho para cada um de nós, em nome de Jesus, a fim de que através daquilo que o Senhor fez por nós, outros reconheçam, Jesus tem poder para transformar, Jesus tem poder para curar, Jesus tem poder para salvar. É no nome do Senhor que nós oramos, agradecidos. Amém.